Alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Essa é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos, frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais variadas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentares da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie, são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa, a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Localizá-la em ângulos inferiores do caminho é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é a asa libertadora a conduzir para cima. Emmanuel. Bom, o nosso projeto, o projeto do CEPAC, o Evangelho por Emmanuel, esse projeto que tenta pensar, sentir, refletir sobre textos do Evangelho a partir dos textos escritos por Emmanuel. Hoje a gente vai comentar o texto do livro Vinha de Luz, capítulo 92, Objetivo da Fé. Veja que Emmanuel não está trazendo outros comentários sobre a fé, senão tentar mostrar para que serve, qual é o objetivo. A gente fica conceituando, procurando dizer o que é isso, o que é aquilo, mas essa fé, qual o sentido dela? Para que ela serve? Se a gente for perguntar para a maioria de nós, desavisados do Evangelho, a gente vai falar que é para desenvolver a fé, para a gente pedir, porque quanto mais tem fé, mais a gente consegue as coisas. A gente consegue, com a fé, mover montanhas, e a gente fica pensando nessa montanha que a gente quer mover, mas montanha de interesses nossos. A gente não quer mover montanhas de imperfeições. A gente não quer mover montanhas de dificuldades. A gente quer mover montanha de interesses para que o mundo seja exatamente como a gente quer. Aí a gente quer uma fé que nos sirva a essa encarnação, que nos sirva a esse momento, que me sirva agora. Eu quero que a minha fé seja útil para mim agora. E Emmanuel escreveu esse texto a partir de uma carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9, quando Pedro disse claramente para que servia, né? Para a salvação de nossa alma. Então, a fé é para a libertação do espírito, não é para conforto do corpo, não é para conforto da personalidade desse momento, é para a libertação da individualidade, daquele espírito que foi criado simples e ignorante e que caminha para a comunhão com o Pai.
Então, o Emmanuel diz, o Pedro diz nesse versículo, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Então, ele sugere que cada um alcance a finalidade da própria fé. Então, a minha fé tem uma finalidade muito além daquela finalidade que eu coloco. Eu coloco uma finalidade imediata, uma finalidade imperfeita. Às vezes, eu posso me pegar fazendo prece para acontecer alguma coisa contrária à lei divina. Eu peço a Deus para que isso aconteça, e eu vou ver, é uma coisa contrária à lei divina. Então eu estou usando uma prece para que Deus faça o contrário do que Deus ensina. E o que é esse problema? Esse problema é meu. Eu não estou entendendo a finalidade da prece. E a finalidade da prece não é para essa encarnação. A finalidade da prece é para o espírito, é para a individualidade. Aí a gente começa a pensar melhor sobre isso. E Emmanuel vai bem nessa linha, né? Ele começa o texto fazendo uma pergunta. Qual a finalidade do esforço religioso em minha vida? Para que eu frequento religiões? Para que eu tenho uma religiosidade? Para que eu faço esse esforço? Olha que religiosidade é um esforço. Não é só uma prática sem esforço. Não é uma prática vazia. Religiosidade é um esforço de desenvolvimento da fé. E esse desenvolvimento da fé é esclarecimento, é conhecimento, é discernimento. São aquelas duas asas, né? Então, qual a finalidade de tudo isso? Para que eu falo que eu tenho fé? Para que serve tudo isso? Né? Ele diz que essa interrogação todos deveriam formular para si mesmos diariamente. Né? Para que serve? Para que serve a minha fé? Esse esforço meu de religiosidade, para que serve? Para eu pedir um emprego? Para eu pedir para passar no vestibular? Para eu pedir um carro novo? Para eu pedir uma casa nova? Para eu pedir para que me tire essa dor? Para que eu pedir que resolva essa situação para mim? Será que eu estou reduzindo um pouco essa finalidade da fé? Eu estou trazendo uma coisa tão ampla que tem a finalidade na alma, como diz Pedro, e a finalidade no espírito, que é o aperfeiçoamento do espírito. Se eu usar essa fé com a finalidade nessa encarnação, eu não vou ter aflição nenhuma. Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. O consolo dos aflitos vem quando eles conseguem viver as aflições, superar as aflições, compreender as aflições e se libertarem das imperfeições. O consolo do aflito é a libertação, não é a retirada da aflição. Olha, quando Jesus falou para Pedro, né? Eu pedi ao Pai que a sua fé não desfaleça. Olha, o Pedro podia falar, Jesus, você podia ter pedido tanta coisa. Você podia ter pedido uma casa nova, você podia ter pedido saúde, você podia ter pedido dinheiro, você pediu para que minha fé não desfaleça. É porque Jesus estava preocupado com a alma, com o espírito. E aí a finalidade da fé é espiritual. E a gente pega uma coisa espiritual e traz para uma finalidade material. Isso também a gente faz com a divindade, com a lei divina. A lei divina é uma lei de harmonia, de sabedoria, de elevação, de construção do espírito. E a gente acha que ela é uma lei de favorecimento pessoal, para aqui ou para ali, para quem reza mais, para quem reza menos, para quem pede mais, para quem pede menos. E a gente vai distorcendo. Então tem um objetivo, e esse objetivo é amplo, mas tem um pano de fundo. Qual é o pano de fundo do objetivo da fé? A salvação, a libertação da alma. Então todo o meu exercício, todo o meu esforço religioso tem como finalidade a libertação das minhas tentações, das minhas imperfeições. Então tem essa finalidade. Se eu distorço essa finalidade e trago a finalidade para o momento imediato, para uma coisa imediata, às vezes essa coisa imediata é exatamente o contrário do que o espírito precisava.
Aí Emmanuel diz que o trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. O esforço religioso, que é esse trabalho de autoesclarecimento, se eu fizesse a pergunta para que serve a minha fé, ia me abrir novos caminhos para a visão espiritual. Eu ia enxergar que a fé e esse exercício religioso tem uma finalidade muito mais ampla do que essa que eu imagino. Para ilustrar isso aí, a gente imagina, quando Jesus falou, quando estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedirdes será feito. Olha só, quando estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, o que significa? Quando eu fizer o trabalho de autoesclarecimento. Porque o trabalho de esclarecimento é trazer Jesus para mim e as palavras dele ficarem em mim. É Jesus crescer em mim. Esse é o trabalho de esclarecimento. Então, quando eu fizer esse trabalho de esclarecimento e Jesus estiver em mim e eu estiver compreendendo as palavras dele, aí eu vou aprender a pedir. Porque aí eu não vou pedir mais para o imediato, aí eu vou pedir para a alma. Aí eu vou pedir para o espírito. Aí eu entendi qual é a finalidade do Evangelho. Porque a finalidade do Evangelho não é para o corpo, a finalidade do Evangelho é para a alma. Olha que coisa interessante, né? Aí eu peguei um texto do Emmanuel, do livro Vinha de Luz, também, capítulo 40, que o título é só Fé. Olha o que Emmanuel diz nesse texto. A árvore da fé viva, ele coloca como árvore, que nasce pequena e cresce, é o grão de mostarda, né? A árvore da fé viva não cresce no coração milagrosamente. Da fé viva, não é da fé morta. Porque aquela fé que não sobrevive às dificuldades, aquela fé que não sobrevive às circunstâncias, aquela fé que não tem bom ânimo para enfrentar a luta, é uma fé morta. Porque ela não tem essa atividade. Ela é viva e ativa. Ativa por quê? Porque ela movimenta os talentos, ela não enterra os talentos. Então a fé é viva porque ela enfrenta, ela não morre diante das dificuldades. Tem gente que diante da dificuldade a fé morre. Eu rezei tanto para não acontecer isso ou para acontecer aquilo e não foi como eu pedi e a minha fé morreu. Minha fé não era viva, minha fé era um comércio. Eu queria fazer um comércio com a divindade. E a divindade não faz comércio. A divindade tem uma outra intenção, porque a bondade divina não é ficar fazendo pequenos comércios. A bondade divina, a finalidade é a libertação de todos os espíritos. Porque nenhuma ovelha da casa do Pai vai se perder. E a gente tem dificuldade de compreender isso. Mas Emmanuel diz nesse texto que essa árvore da fé viva não cresce no coração milagrosamente. Então não vai ser por milagre que eu vou aprender a enfrentar as aflições, que eu vou ter uma fé robusta, grande, forte, que enfrenta todas as situações. Não vai ser por milagre. É um esforço religioso. Eu não gosto de falar religioso porque não é um esforço de religião, é um esforço de religiosidade. É um esforço de exercício de religiosidade, de exercício da fé. Aí ele diz, a maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa graça doada a alguns espíritos privilegiados. A maioria das pessoas ingênuas acham que é um presente, que a fé é um presente divino, né? E que é um privilégio. Eu não sei por que minha avó tem tanta fé, minha mãe tem tanta fé, porque a fé dela é assim. Ela tem fé e a fé cresceu e a gente não viu a luta de crescimento dessa fé. E às vezes vem uma pequena dificuldade e essa fé desmorona, essa fé desmancha. Porque se eu não atender um pedido, ou dois, ou três, e a gente acha que a fé é para atender pedido. Então eu vou desenvolver a fé para aumentar o meu capital. A fé é capital. Quando eu aumento a fé, eu aumento o meu capital. Eu aumento o meu capital de barganha, de negócio com a divindade. Então eu tenho muita fé, eu tenho capacidade de negociar bastante. Eu tenho capacidade de pedir muito. Quanto mais fé eu tenho, mais eu peço. E aí quem não tem fé não pode pedir nada, coitado. Bom, nessa lógica aqui, né? Mas aí Emmanuel diz, isso é um equívoco de lamentáveis consequências. Essa distorção
na finalidade da fé, Emmanuel diz que é um engano lamentável, é um lamentável engano. E ele diz que essa sublime virtude, olha, ele coloca como virtude, e coloca como virtude sublime, não é uma virtude comum, é uma virtude que vai além, igual à finalidade dela. Então ela é uma virtude sublime, ela é uma construção do mundo interior. Então ela é uma construção de religiosidade. Aí ele diz, cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Cada discípulo funciona como construtor da sua própria fé. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração de fé. Ela não é construção do interior. Eu não posso transferir a construção da minha fé para alguém. Ela é uma construção da consciência. Ela é uma construção muito interior, muito interna, ao espírito alheio, porque realmente é uma coisa de competência de cada um. E voltando para o texto de hoje, o Emmanuel diz, raramente se entrega o homem ao exercício da fé, aos exercícios da fé, sem espírito de comercialismo inferior. Emmanuel diz que raramente nós nos entregamos a esse exercício da fé. Olha como a fé é um exercício, ela não nasce pronta, ela é uma construção, é um exercício físico, é uma academia, eu preciso trabalhar esse músculo, não é? Raramente nós nos entregamos a esse exercício sem o espírito de comercialismo. O que é isso? Sem interesse. A minha fé é interesseira, a minha fé tem interesse em benefício, a minha fé é comercial, porque eu quero dar a minha fé em troca de alguma coisa. Então eu estou vendendo a minha fé. Eu estou construindo um patrimônio de negócio. Eu estou acumulando fé, é acumular ouro para comprar e vender. Não é bem isso. Não é bem isso, né? Comumente busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para hoje. É muito comum. Eu estou precisando de rezar, porque não está nada acontecendo comigo. A gente ouve isso toda hora. Aí esse exercício de religiosidade não depende de nada disso, de casa religiosa, de nada. É um exercício interior, de desenvolvimento da razão e do coração. Que a gente usa, na maioria das vezes, o auxílio de uma casa religiosa. Mas eu posso ter mais ou menos auxílio de uma casa religiosa que normalmente é conduzida por homens como eu, que tem também o seu processo de construção de fé. É comum a gente encontrar religiosos com conflitos de fé. Madre Teresa de Calcutá tinha angústia. Quem sofre de angústia? Quem tem suas dúvidas, quem tem seus conflitos, quem está construindo essa fé. Jesus já não tinha angústia nesse aspecto, porque ele não tinha dúvida sobre esse aspecto. Vim para que tenham vida e vida em abundância. Meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Aí tem um outro texto do livro Via de Luz também, capítulo 18. Ouçamos atentos. Emmanuel pede para a gente ouvir atentamente. Ele fala de fé. Olha o que ele diz. Que a gente recorre à fé, normalmente, um conceito melhorado de fé. A gente recorre à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na busca de solução aos problemas graves do destino. Normal, né? Tranquilo, sem problema. É normal a gente procurar luz através da construção da fé, esclarecimento, entender melhor, enxergar melhor, luz, né? Paz, a paz do Cristo, não a paz do mundo, e a solução de problemas graves do destino. O destino é do espírito, não é desse destino meu aqui agora, né? Mas aí ele diz, todavia, aí vem as nossas imperfeições. Todavia, o que acontece? Em vez de usar a fé como busca de paz espiritual, como busca de luz e como busca das soluções dos meus grandes problemas existenciais, em vez de eu usar a fé para isso, como é que eu uso a fé? O aprendiz costuma procurar
as realizações dos próprios caprichos. Aí o meu egoísmo entra no meio, minhas imperfeições entram no meio. Em vez de eu usar a fé com esse sentido amplo, eu uso a fé diminuída pelos meus próprios interesses. E aí ele diz como? Eu procuro as realizações dos meus caprichos, eu procuro o predomínio das minhas opiniões. Olha só, eu estou virando um Deus de mim mesmo. Eu procuro o predomínio de minhas opiniões, é orgulho, é vaidade. Eu procuro a subordinação de outros sob o meu ponto de vista. Eu quero me destacar. Olha as minhas buscas. Onde é que está a busca de paz, a busca de luz e a busca da solução dos grandes problemas do destino? Se eu estou buscando subordinação, se eu estou buscando a submissão dos demais, se eu estou buscando consideração alheia ao meu modo de ser, se eu estou buscando a imposição da minha autoridade, da minha personalidade, se eu estou buscando os caminhos mais agradáveis e mais fáceis, olha só, se eu estou buscando as respostas favoráveis aos meus intentos, aos meus desejos, às minhas intenções, se eu estou buscando a plena satisfação do momento que passa, do imediato, da agora, onde é que eu estou buscando aqui a paz? Onde é que eu estou buscando a luz? E onde é que eu estou buscando a solução dos grandes problemas? Eu estou buscando a solução dos problemas imediatos. Eu estou buscando trazer a fé para a minha imperfeição. Aí ele conclui: raros aceitam as condições do discipulado. Discipulado é o aprendizado. Então, raros aceitam aprender com Jesus, quando as minhas palavras estiverem em vós, né? Aquilo que ele falou, tudo que pedires. Então olha só. Então, raros aceitam a condição de ser discípulo. Em geral, recusam o título de seguidores do Mestre. Querem ser favoritos de Deus. Que grandeza esse comentário. Nós, na maioria das vezes, não queremos ser discípulos. Na maioria das vezes, não queremos aprender. Na maioria das vezes, nós queremos favores. Nós queremos comércio. Nós queremos que aconteça exatamente como a gente quer. A gente quer subordinação, a gente quer submissão, a gente quer consideração, imposição, coisas agradáveis, comodidades, tudo favorável, plena satisfação. E a fé não é isso. A fé muitas vezes é o contrário disso. Porque às vezes, para libertar o meu espírito, eu estou precisando muitas vezes de que eu seja o subordinado, de que eu seja o submisso, de que eu considere, que eu entenda, né? Bom, ele faz uma pergunta que entristece a gente. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas da vida humana? Os irracionais não realizam isso sem grande problema? Nutrir, quer dizer, comer, beber, descansar, fazer sexo, são características dos próprios seres embrionários, seres iniciantes. Quer dizer, eu vou usar a minha fé para essas coisas: comer, beber, dormir, descansar e procriar. Eu não estou reduzindo a fé. Agora, se a gente parar para pensar, o meu esforço religioso, o que mora em mim? O que está na minha cabeça o tempo todo? O que está no meu pensamento e no meu sentimento o tempo todo? Se eu tirar do meu pensamento e do meu sentimento as questões de comer, de beber, de dormir, de procriar, de fazer sexo e etc., o que sobra para mim? Tem gente que vai sobrar muito pouca coisa. Se eu tirar das músicas que eu gosto, se eu tirar das letras das músicas que eu gosto, esses temas, se eu tirar das conversas minhas no dia a dia, esses temas, se eu tirar dos livros que eu leio, esses temas, se eu tirar dos meus interesses, esses temas, o que sobra? Esses são temas da sobrevivência. Não são menos importantes. Eles só têm um limite neles próprios. E aqui nós estamos falando da alma, que vai além dessa sobrevivência aqui da encarnação. Aí eu estou reduzindo a fé. Eu estou me reduzindo, né?
Aí Emmanuel vai nesse texto. O objetivo da fé constitui realização muito mais profunda do que beber, comer, dormir e procriar. E eu uso a fé para pedir essas coisas. Mais comida, mais bebida, mais descanso e mais vida como eu quero. Comer, beber, dormir, né? E namorar. Então, o objetivo da fé é a salvação, não aquela salvação de alguém que vem e te tira do afogamento. É uma salvação que liberta. Então, a fé constitui realização mais profunda. É a libertação, né, que fala o Evangelho. E como Deus não nos criou para perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Então a finalidade da fé é o quê? Elevar o Espírito, purificar o Espírito, sublimar, né? Intensificando-se a iluminação. Então está falando da alma, por isso que o Pedro falou, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação da vossa alma. E a gente coloca o fim da nossa fé, comer, beber, dormir e procriar. Tem outro texto do livro Palavras de Vida Eterna, que é salvar-se. Emmanuel comenta, salvar não significa esse salvamento, né? Arrebatar os filhos de Deus à lama da terra. Salvar não é tirar você da imperfeição, do mundo de imperfeição, do mundo de expiações e provas e botar no mundo regenerado. Salvar não é isso, né? Salvar não será subir ao céu com favoritismo religioso. Salvar é converter-se ao trabalho incessante do bem. Esse é o exercício da fé. Que é difícil o exercício da fé. É o exercício que tem que suar muito. Esse é o bom combate. O bom combate é o exercício da fé. Então o exercício da fé não é somente ir a uma casa religiosa. O exercício da fé é durante todo o tempo. É a minha maneira de pensar, é a minha maneira de sentir, é a minha maneira de viver. Não é aquela horinha que eu vou em algum templo religioso fazer uma prece e achar que eu estou... Bom, então, converter-se ao trabalho incessante do bem para que o mal se extinga no mundo. Salvou-nos o Cristo, nos ensinando isso, né? Ensinando-nos como erguer-nos da terra para a luz. Esse é o exercício da fé. Erguer-nos da terra para a luz. E o que tem na terra? Comer, beber, dormir e procriar. O que tem na luz? Os grandes interesses do Espírito. E aí, Emmanuel, no livro também Palavra de Vida Eterna, ele traz conceito de salvação. A finalidade da fé é essa salvação, né? Então eu achei esse texto, Palavras de Vida Eterna, que fala conceitos da salvação. E ele diz que a salvação tem um verdadeiro sentido. É o auxílio do alto para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações diante da luz, dispostos a esposá-las e a cumpri-las. Então a salvação é cumprir a vontade do Pai. A salvação é entender o Evangelho. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele trouxe esse caminho. Que é esse o caminho, né? É compreender a lei divina. E o Evangelho é essa síntese da lei divina que Jesus trouxe. Eu e o Pai somos um. Então ele trouxe essa síntese. E essa síntese é a síntese que a gente precisa entender as nossas obrigações, dispostos a esposá-las e cumpri-las. Então, a fé não é para que o mundo fique como eu quero. A fé é para que eu entenda quais são as minhas obrigações no mundo. Que eu entenda, que eu abrace essas obrigações e que eu cumpra essas obrigações. Aí sim eu vou dizer que seja feita a vossa vontade. Olha como eu estava pensando na fé completamente diferente. Eu queria a fé ao meu serviço, ao serviço imediato. A fé está ao meu serviço, mas está ao serviço do Espírito. E aí Emmanuel conclui no último, a fé representa a bússola, a lâmpada acesa a orientar-nos. Na busca de luz, ele é a lâmpada, ele é a bússola que diz o caminho, a orientar-nos os passos através dos obstáculos. Então a fé não é um trator que sai tirando os obstáculos,
que sai derrubando os muros, que vai quebrando as árvores. A fé não é esse trator que destrói, que abre os nossos caminhos na marra. Então a fé é uma bússola que orienta o caminho mais apropriado e que clareia e que nos orienta através desses obstáculos, porque eles não vão deixar de existir. Não, Jesus pediu, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então Jesus não pediu para que livrasse os discípulos do mundo imperfeito, mas que livrasse do mal, que eles aprendessem o exercício da fé. Tem um livro do Hernando Santana, Correio entre Dois Mundos, que tem um texto interessante, um trecho interessante. Ele diz: a fé e a esperança não são flores destinadas a enfeitar com exclusividade os altares do triunfo. A fé e a esperança não são flores da vitória do mundo. Não são flores para enfeitar as vitórias do mundo. Olha que profundidade que está aqui. Mas antes disso, ou também, são poderosas alavancas para o nosso reerguimento, quando se faz preciso abandonar a sombra para caminhar para a luz. Então a fé, antes de ser um enfeite para as nossas vitórias, que a gente pede e ganha, ela é mais luz para iluminar o nosso caminho. E também, já concluindo, no livro Os Mensageiros, Chico e André Luiz, a fé sincera é ginástica do espírito. É difícil, é uma academia. A academia da fé é a academia do espírito. Então a fé sincera é ginástica do espírito. Quem não exercitar, de algum modo, na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, preferindo por vontade própria, deliberadamente, no exercício do livre-arbítrio, eu vou preferir a negação do exercício da fé, porque eu vou pedir para Jesus um mundo mais fácil, eu vou pedir para Deus um mundo mais fácil, eu vou pedir que me livre de tudo isso, eu vou pedir tudo aquilo que a gente estava comentando há pouco tempo atrás. A negação injustificável encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Eu não vou me desenvolver o movimento espiritual. Não é de elevação? Eu estou sem movimento, eu estou estático, eu estou parado, eu estou morto. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. E tem necessidade essencial também do Emmanuel. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito imortal eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Então essa fé é o combustível. É o combustível que sustenta essa luz que eu preciso para clarear, para que eu enxergar melhor. Bom, sobre fé não tem fim esse assunto. Aqui a gente fez uma abordagem, a abordagem que o Emmanuel deu, que o título é Objetivo da Fé, para que a gente comece a refletir qual é a finalidade do exercício religioso em minha vida. Para que serve a minha fé? A minha fé serve para eu mostrar para as pessoas que eu tenho fé? A minha fé serve para eu mostrar para as pessoas que eu sou bonzinho? Para que serve a minha fé? Eu posso querer continuar o mesmo, permanentemente o mesmo, e dizer que eu exercito a fé? É que a gente precisa refletir bastante sobre isso. Que Deus nos abençoe e até a próxima.